primeiro mandamento do mundo: amarás a si mesmo acima de todas as coisas. E depois, amarás a Deus, quem sabe, o seu próximo. Longe da vontade do Senhor. Não dá, cadê? Sumiu? Está aqui. Não dá de colher, não tem como colher. Não tem como. Como eu vou fazer a colheita? Como que eu vou dar? Não tem como. Precisamos urgentemente trazer de volta esse tema para a nossa agenda, irmãos. Se não nos convertermos agora mesmo, corremos o risco de sermos cortados a qualquer momento. Da onde essa informação? João 15, capítulo 2, você vai ver que a árvore que não der fruto é cortada. Em Mateus 5,13, você vai ver que se o sal não salgar, para nada presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Se eu não pegar o candeeiro e colocar num lugar alto, se a luz não brilhar, não faz sentido. Ninguém pega uma luz e coloca debaixo. Assim brilhe a sua luz. Irmãos, se você não brilhar, se as pessoas não verem as suas boas obras, se você não dar fruto, você está tendo sinais de que a sua vida não está indo de acordo com a vontade do Senhor. O ímpio continua, o mundano, continua vivendo a sua vida. E nada muda. O ímpio continua vivendo, nada muda. E se ele não se converter aos caminhos de Deus, o ímpio, o incrédulo, o mundano, vai morrer na sua rebeldia. O crente precisa ganhar almas para Jesus. A sua vida precisa anunciar, a sua vida, o seu comportamento precisa anunciar o caminho da salvação. E se o crente se negar a isso, ele vai continuar vivendo a sua vida. Continuará em função de suas necessidades, assim como o ímpio. Se ele não se converter, falo do crente, ele morrerá na sua rebeldia. Estou convencido de que preciso dar frutos e ser um ganhador de almas. Estou convencido disso. Quero parar agora mesmo e fazer a vontade de Deus. Talvez seja essa a sua pergunta. Mas como? Todos os seus argumentos foram suficientes, que se eu tivesse alguma dúvida, agora não tenho mais. Eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Eu preciso ganhar almas. Estou convencido. Mas como? Aí vem as desculpas. Não sei falar. Como eu vou ganhar almas se eu não sei falar? As adolescentes sofrem muito disso. Eu tenho vergonha. Sou muito tímida. Como que eu vou falar de Jesus para os meus colegas? Eles vão rir de mim, vão me zoar. Eu quero mostrar alguns exemplos bíblicos de que, às vezes, não é preciso dizer coisa alguma para ganhar alguém para Jesus. Então, eu espero que com isso seja o primeiro dos muitos estímulos que Deus dará à nossa vida aqui neste lugar para sermos frutificadores. Não sei se a palavra existe. Existe? Não sei. Para darmos frutos. Para produzirmos, para sermos uma bênção. Eu quero mostrar alguns exemplos simples de você, que não exige de você muito esforço, a não ser a iniciativa de amar o próximo. Se você não tem a iniciativa de amar o próximo, não adianta. Então veja que é muito mais do que atitudes. É uma coisa que vem de dentro. E essa que vem de dentro é Deus, é conversão. Se você não ama o seu próprio, talvez você ainda não foi convertido. Se você não se incomoda com a necessidade das suas amigas da escola, talvez você ainda não foi convertido. Se os seus colegas não te incomodam, se a vida dos seus parentes não te incomoda, talvez você ainda não foi convertido. É o amor que Deus planta no seu coração, que te levará a olhar para essas pessoas e lembrar que elas podem morrer. E lembrar que elas podem ir para o inferno. E lembrar que você tem aqui, a solução. Você tem como abrir os olhos dessas pessoas. Você se importa com elas.
Se você não se importar com elas, aleluia, a árvore é cortada, é lançada fora. Abra a Bíblia, Marcos capítulo 2. Vamos ver aqui dois exemplos simples, que ajudam muito bem, que ilustram muito bem essas atitudes. Eu posso ter como um ganhador de almas, sem abrir a boca. Eu fui adolescente, crente, e senti muita vergonha de falar de Jesus muitas vezes. Confesso que ainda adulto sinto vergonha de falar de Jesus em outras, porque às vezes a gente tem receio de ser chato, receio de que as pessoas vão te encarnar, né? Que nem gosta de ser humilhado, né? Mas aí eu tenho aprendido que se me falta iniciativa de falar alguma coisa, eu posso ganhar muito bem sem abrir a boca. E eu queria compartilhar com você. Marcos capítulo 2, verso 1 a 4. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta deles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado, no ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Você vê que 4 amigos levam o seu 5º amigo doente, paralítico, à presença de Jesus. Não mediram esforços, sacrifícios e até mesmo criatividade para levar aquela pessoa até Jesus. E uma vez aquela pessoa diante de Deus, a vida daquela pessoa foi transformada. O que eles falaram? Nada. Qual foi o esforço? Romper barreiras, dificuldades para levar o seu amigo à presença de Cristo. E a Bíblia diz que aquele homem foi curado, teve os seus pecados perdoados e possivelmente se tornou mais um discípulo de Cristo. O outro exemplo está no livro de 2 Reis, capítulo 5. Hoje, 2 Reis, capítulo 5. Eu reconheço hoje que as mulheres tiveram muitas conquistas socialmente. Ser mulher não é difícil. Historicamente, eu reconheço que ser mulher era um papel muito difícil. As mulheres têm conseguido, e ainda hoje sofrem, ainda não está legal. Ainda hoje tem salários menores que os dos homens, ainda hoje tem menor oportunidade de emprego que os homens, ainda hoje sofre violência doméstica, enfim, a mulher ainda sofre muito. Imagina há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás. Ser mulher ainda pior ainda. E ser uma menina, muito pior ainda. Porque criança antigamente sofria muito preconceito também. Ainda como hoje, mas muito mais. Menina, criança e escrava. O exemplo que nós vamos ler aqui, tudo coopera para essa criança ser a mais voltada para si possível. Mas não é esse exemplo que a gente vê. Capítulo 5, verso 1 a 5, diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a menina à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel.
Amém. Uma menina que nem sabemos o nome, apenas diz uma pessoa que está muito além da sua condição social, que há um homem que pode resolver o problema que ela está passando, que ele está passando. Meu irmão, minha irmã, você tem muitos problemas, amém? Amém. Eu tenho. Eu sou o primeiro a levantar. Os nossos amigos, vizinhos, parentes, colegas também têm muitos problemas. Fale de Jesus para ele. Diga a bênção que tem sido a sua vida, a bênção que tem sido a igreja em Praia da Luz, a bênção que tem sido a igreja em Galo Branco, e diga para ele: olha, Deus lá pode te dar vitória, Deus lá pode mudar a sua vida, Deus lá pode te curar. Ponto. Você não precisa entrar em teologia nenhuma, você não precisa explicar o plano da salvação nenhum. Convide essa pessoa, leve a ele até a presença de Deus, leve a ele até a presença dos homens de Deus, e lá Deus poderá fazer a obra da vida do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua irmã, do seu parente. Mas isso só pode existir se eu me incomodar, se eu ver o meu próximo, se eu enxergar a dor do meu próximo, se eu enxergar a necessidade do meu próximo. Porque se eu não enxergar a necessidade da minha amiga, ela vai continuar vivendo a vida dela, ela vai se perder, nada acontece. Caminhando para finalizarmos aqui nossa palavra, eu não consegui gravar aqui no pendrive. Será que tem como? Eu só queria ler mais um exemplo, que é 2 Reis, capítulo 7. Nós lemos o 5, folhei algumas páginas, vamos para o 7. Nós vamos ler somente o versículo 9. 2 Reis 7, 9. Amém? Posso ler? Diz então: então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Isso aqui foi a conclusão que alguns leprosos tiveram logo após vivenciarem uma bênção muito grande na vida deles. A Síria havia sitiado Israel. E os leprosos, em situações ainda pior, porque não podia estar na cidade, estavam condenados à morte por fome. Então eles concluíram: poxa, vamos ficar aqui parados e morrermos? Ou vamos agora no arraial dos inimigos e vamos ver se comemos alguma coisa lá. Se comemos, viveremos. Se eles nos matarem, vamos morrer mesmo, então não temos nada a perder. E eles foram. E chegando lá, Deus fez um reboliço naquele arraial, botou o povo para correr. Eles chegaram com nenhum soldado da Síria, comeram até explodir. Comeram muito, pegaram o que podiam carregar de riqueza, levaram e esconderam. No dia seguinte voltaram para lá, carregaram mais riqueza para eles e esconderam. Aí eles tiveram esse: caramba, eu fui tão abençoado, eu fui tão abençoada, e se eu ficar calado diante de tanta bênção que eu recebi, eu vou estar trazendo mal para mim. Então, se amanhã mesmo a gente não estiver lá para anunciar para eles essa boa nova, que Deus não nos perdoe, contando aqui em outras palavras. Eu estou vendo aqui caras de pessoas abençoadas, rostinhos abençoados. Certamente Deus tem feito grandes coisas na sua vida, meu irmão. Deus já te deu muito livramento, Deus já te deu muitas vitórias. Que tenhamos esse exemplo aqui como uma motivação. Se eu me calar, que Deus tire o meu sono. Agora mesmo,
Eu vou